E aí, vamos fazer nosso ano bíblico? Hoje o nosso trecho de estudo envolve o livro de Lucas e vamos nos estender do capítulo 9 até o capítulo 11. E eu espero que você esteja se deliciando, degustando esse conteúdo extraordinário que é a palavra de Deus. Jesus envia no capítulo 9 os 12 para o cumprimento da missão. E aí você observa no verso 4, na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não receberem, sacudam a poeira dos seus pés, e quando saírem daquela cidade como testemunho contra eles, então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Observe que a nossa função é pregar. Se as pessoas vão aceitar ou não, é algo que não nos pertence. Às vezes você fica chateado, eu fiz o apelo, ninguém aceitou, eu preguei, ninguém me recebeu bem e tal, não sei o que. Isso não deve ser uma preocupação que ocupe os nossos corações. Nosso dever pregar, o resto é a obra do Espírito Santo, através de nós, no coração daqueles que estão se tornando nossos ouvintes, ok? Você observa que é um privilégio acompanhado de uma grande responsabilidade. Deus poderia ter escolhido os anjos para pregar e nos escolheu porque entendeu que isso seria maravilhoso para a manutenção da nossa fé, para o nosso crescimento e nossa própria felicidade. Porque não há um sentimento mais gostoso do que saber que você conduziu alguém aos pés de Cristo, porque isso não tem a ver com essa vida. É legal quando você ajuda alguém dando comida, é legal quando você ajuda alguém dando roupa, é legal quando você ajuda alguém arrumando emprego para esse alguém, mas isso tudo tem a ver com esta terra. Mas quando você leva alguém aos pés de Cristo, não tem a ver simplesmente com essa terra, tem que ver com a eternidade. Então essa é a maior alegria, porque você acaba de colocar uma alma na perspectiva da eternidade, sendo você um instrumento de Deus. Você observa no capítulo 9 a primeira multiplicação dos pães, a partir do verso 10. O que você entende aqui? Jesus como sendo provedor. Ele é aquele que sustenta, ele é aquele que cuida. Ele não está interessado só em pregar, ele está interessado que as pessoas fiquem bem. Porque o que adianta pregar para estômago vazio? Então ele entende que a multidão precisa ser alimentada e realiza um milagre. Jesus como nosso provedor. Ele não provê somente o conteúdo teológico acerca do reino. Ele provê o suprimento das tuas necessidades. E aqui ele supre a necessidade do povo e neste momento tem-se em perspectiva os pães. Observe que ele está interessado em fazer o gerenciamento das tuas necessidades. Por isso, pode entregar teu caminho ao Senhor, confiar nele e o mais ele fará. Jesus era provedor e continua sendo. E note, os discípulos deveriam participar deste trabalho de prover suprimento de necessidades. Deus conta contigo para suprirmos a necessidade do povo. Seja você também um provedor. Aí você tem a confissão de Pedro a partir do verso 18 e ele responde para Jesus: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí você percebe no verso 23 Jesus dizendo a todos: se alguém quer acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pensa que é fácil ser discípulo? Isso inclui negação de si mesmo. Não é mais o meu gosto, é o gosto de Cristo. Não é mais o meu desejo, é o desejo de Cristo. Não é mais a minha vontade, é a vontade de Cristo. Isso significa ser discípulo. Morte do eu e vida longa à vontade de Deus, a saber, a eternidade. Você percebe a partir do verso 28 a transfiguração, Jesus irradiando glória e Pedro dizendo: é muito bom estar na tua presença. Quando vemos a glória de Deus, não temos um outro sentimento a não ser continuar na presença dele. Eu espero que neste dia você contemple a glória de Deus e não deseje sair jamais da presença do Eterno. A cura do menino endemoniado é uma realidade. Os discípulos não puderam porque, em vez de ficarem orando, ficaram fofocando, e não há poder de Deus disponível para gente fofoqueira. Você observa que o menino é libertado porque o Evangelho liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí você avança com o conteúdo, Jesus consequentemente ensinando, porque não foi à toa que ele foi chamado de mestre, porque a sua arte era ensinar. Fazia milagres, fazia. Mas não adianta ser colhedor de milagres se você não aprender nada. Jesus fez um milagre na sua vida, mas você permanece ignorante quanto à vontade de Deus. Então esse milagre não é pleno, não é completo. Você precisa aprender as coisas do reino para que o milagre físico, o suprimento de necessidades tenha uma validade. Jesus ensinava, ok? E aqui ele continua ensinando muitas coisas acerca do reino. No capítulo 10 ele envia os 70 discípulos, 70 e também 2 discípulos. Ou seja, foram 70, 2 em 2,
é sempre bom você cumprir a missão acompanhado de alguém. Se você é casado, em especial do seu cônjuge, fica melhor ainda, que é o evangelismo em família. Um fortalece o outro e um traz intimidade para o outro dentro do desenvolvimento da missão. Isso é muito legal. O verso 17 diz que os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Notou o detalhe? Em teu nome. Demônio nenhum vai se submeter a você através do teu próprio nome, da tua reputação, do teu caráter, do teu dinheiro, do teu posicionamento. Os demônios só se submetem ao nome de Jesus, mas o nome de Jesus precisa ser manifesto na nossa vida e aí teremos autoridade sobre o mal. Você observa o desenvolvimento, Jesus na casa de Marta, na casa de Maria, onde ele costumava ficar sempre. Jesus era completamente relacional, gostava de estar na casa das pessoas. Sabe o que isso significa? Que ele quer estar na sua casa nesse momento. Aqui no capítulo 11 ele ensina acerca da oração. Você já sabe que a oração é a respiração da alma, é falar a Deus como se fala a um amigo. E você tem aqui um vislumbre, um ensinamento do mestre acerca dessa arma poderosa do crente, que é a vida de oração. E é claro, eu vou ser redundante, mas mesmo assim com uma declaração importante. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É assim que a coisa funciona. Não tem uma nova fórmula? Não, é simples a fórmula e é a mesma de todo sempre. Você observa o capítulo 11, o ensinamento de Cristo sobre oração. Obviamente, Jesus foi acusado, e se você fica muito mal quando as pessoas te acusam injustamente de alguma coisa, te otorgando uma culpa que na verdade não lhe pertence, lembre-se de Cristo e como Cristo encarou tudo isso. Pastor, eu não sou Jesus, eu não tenho sangue de barata. Você não precisa ter sangue de barata, você precisa ter sangue do Calvário rolando nas tuas veias, sangue de Jesus cobrindo a sua vida. E aí sim, você vai parecer-se cada vez mais com o Mestre. Pense nisso. Jonas é um sinal, e Jesus anuncia Jonas, o profeta Jonas, e sua história, quando foi engolido por um grande peixe, como sendo um sinal, assim como ele ficou 3 dias no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficaria 3 dias no ventre da terra e ressuscitaria. Enfim, você observa que o ministério de Cristo é anunciado em todo o Velho Testamento, e ele tem o seu processo de cumprimento aqui no Novo Testamento. A partir do verso 37 do capítulo 11, Jesus vai condenando a hipocrisia dos fariseus e dos peritos da lei, que coavam um mosquito e engoliam camelos. Então, às vezes a gente cobra muito dos outros, o que na verdade é a nossa própria deficiência. Pode perceber que a pessoa que gosta muito de pegar no pé dos outros, enche a paciência dos outros, cobrando o cristianismo dos outros, ele na verdade está querendo cobrir sua própria deficiência e uma vida de hipocrisia. A gente pede para os outros aquilo que a gente mesmo não faz, incoerência. E Deus, que é onisciente, conhece todas as coisas, sabe exatamente acerca disso. Você não foi solicitado para julgar ninguém, apenas para amar as pessoas, porque os discípulos são conhecidos pelo fato de amar as pessoas, não pelo fato de ficar cobrando. Se Deus quisesse que você fosse cobrador da vida dos outros, ele teria aberto uma loja para você vender alguma coisa e depois cobrar. Quem sabe a igreja não seria uma empresa de cobranças, mas não é. A igreja é um hospital da alma para pecadores encontrarem o caminho do arrependimento e da salvação. Deus não abriu uma loja de cobranças, uma empresa de cobranças. Ele abriu uma igreja para que as pessoas fossem amadas, acolhidas e bem tratadas a despeito de quem são. É isso que o Cristo deseja para a nossa vida. E você portar-se de modo diferente desta perspectiva é você assumir um posicionamento farisaico e hipócrita, exigindo dos outros aquilo que você não consegue exigir de si mesmo. Deus nos abençoe. Graça e paz. Amanhã tem mais ao nosso Super Ano Bíblico.